A gente está sempre falando sobre os nodes no processo de colorização do DaVinci Resolve, mas afinal, o que são os nodes e por que você precisa deles? Antes da gente ir para a prática, eu vou tentar explicar um pouco na teoria o que seriam esses nodes que a gente usa no DaVinci Resolve, porém eles não são usados somente para colorização. O sistema nodal ele não fica restrito somente ao DaVinci. Vários programas também utilizam esse mesmo sistema, como por exemplo o Blender, que é um software que muita gente usa integrado com o DaVinci, inclusive, para poder produzir efeitos em 3D, mas não só o Blender, como a grande maioria dos softwares de produção 3D também utilizam o sistema nodal. No DaVinci, a gente também utiliza o sistema nodal não só na aba de colorização, mas na aba de Fusion, seguindo esse mesmo formato de empilhamento de nodes, que podem ser sequenciais, paralelos, enfim. Ali na aba de Fusion a gente tem mais opções de como trabalhar com esses nodes, mas na árvore de colorização eu sinto que muita gente estranha, porque não é algo que você encontra no layout de outros softwares de edição, e justamente por essa diferença visual, muita gente acha que vai ser algo mais complexo, algo mais difícil de usar, mas é um processo extremamente simples que todo mundo já está acostumado a fazer, porém em um outro formato, em um outro layout mesmo. Basicamente o que você precisa entender é, os nodes são como camadas, porém a gente vai trabalhar com eles normalmente na horizontal, e normalmente a gente está acostumado a trabalhar com camadas na vertical. E aí para vocês entenderem melhor como vai funcionar essa sequência e essa hierarquia entre os nodes, bora ver aqui no DaVinci na prática. Se der tempo eu mostro um pouquinho também no Fusion como é que vai funcionar esse sistema nodal, mas bora entender de uma vez por todas o que são os nodes. Separei duas imagens aqui para a gente poder usar de exemplo, e eu vou resetar essa estrutura de nodes que eu usei para fazer a edição desse material. As duas vão estar bem parecidas, porque é o mesmo projeto. Vou resetar clicando com o botão direito e resetar todos os nodes. Pronto. E agora eu posso só aplicar a gradação, que pronto, vai ficar vazia também. Então vamos lá, se você chegou agora no DaVinci Resolve e foi fazer a colorização do seu vídeo, é basicamente isso daqui que você vai encontrar. Se tiver alguma coisa fechada que não está aparecendo, não está igual para você, é só você procurar qual aba que está aberta, que está fechada. Eu recomendo você manter sempre a aba de Nodes aberta, porque a gente vai precisar dela o tempo todo. E aí, quando você quiser ter uma visualização melhor, ver a sua imagem completa, você pode usar o atalho Ctrl F ou Command F no Mac para você ver a sua imagem em tela cheia. O Alt F também funciona, você vai ver dessa forma aqui, mas eu gosto de usar o Command F para ver em tela cheia. Aqui então no canto superior direito, a gente tem o nosso espaço para trabalhar com os nodes. E ele já vem com um único node aqui, sem nada, por isso que não está acontecendo nada na nossa imagem. E aí o que a gente vai fazer agora então com esses nodes? No momento a gente tem um só aqui, e você pode fazer todo o seu processo de colorização em um único node? Pode. Pode, mas não é nada recomendado. O ideal é que você use cada node para aplicar algum tipo de ajuste ou algum tipo de efeito em específico, na ordem correta, preservando o arquivo, para você poder explorar o melhor do seu arquivo, principalmente trabalhando com arquivo em log. E dessa forma, você vai ter um controle de onde está cada etapa da sua colorização, e você consegue fazer os ajustes de uma cena para outra, indo somente naquele node com aqueles ajustes que você precisa fazer. Vou começar a construir aqui a minha árvore de nodes e vocês vão entendendo na prática como é que isso vai funcionar. Então eu estou aqui com a minha imagem em log. O primeiro node que eu vou precisar é um node de transformação de espaço de cor para converter essa imagem do log para o Rec 709. Então vamos vir aqui na aba de efeitos e vamos pesquisar por Color Space Transform. Vamos clicar e arrastar para o nosso node. A princípio não vai acontecer nada, porque a gente tem que vir aqui e colocar as informações para conversão. Essa imagem foi gravada em uma Blackmagic, então eu vou colocar o Input Color Space da Blackmagic e o Input Gamma da Blackmagic. Isso aqui não muda, tá? Se você usa uma Blackmagic, vai ser sempre esses daqui. Tem essa outra imagem aqui que é de Sony, e aí a gente vai ver esse mesmo processo, porém agora para uma câmera da Sony. Vai ser a mesma ferramenta, você só vai mudar qual tipo de arquivo, qual entrada, qual perfil de cor que foi gravado. E aqui na saída, vamos colocar Rec 709, Gamma 2.4. Percebe que a gente teve uma diferença? A minha timeline, então, o meu projeto, ele não está configurado em Rec 709 Gamma 2.4. E justamente por isso, algumas pessoas podem sentir uma diferença na hora de editar o projeto, na hora de fazer a cor, na hora de exportar depois. Então, para ficar certinho, vamos vir aqui na engrenagem, Color Management, e vamos mudar Timeline Color Space para Rec 709 Gamma 2.4 e Output Color Space, Rec 709 Gamma 2.4. Cadê? Aqui. Fez isso, pode vir aqui em cima e salvar como as configurações iniciais, para ficar salvo sempre que você abrir o programa. Então, vou colocar aqui Set Current Settings. Então, vou marcar essa opção aqui, Update, Save,
E agora sempre que eu abrir o meu projeto, sempre que eu abrir o DaVinci Resolve, nessa database ele já vai estar configurado dessa forma. Então agora que a gente já aplicou a nossa transformação de espaço de cor, a gente tem que entender o seguinte e por que é importante a gente trabalhar com os nodes que são espécie de camadas. Olha só, eu fiz a minha transformação nesse node aqui, correto? Ou seja, a partir de agora, tudo que tiver à frente desse node vai estar em Rec 709 e tudo que eu fizer antes desse node vai estar no espaço de cor que a gente gravou, que é o Blackmagic Filme. Qual que é a importância disso para a gente? Um erro que muita gente comete é fazer a conversão e depois começar a editar a sua imagem. Mas olha só o que vai acontecer. Eu não estou mais trabalhando com as informações do arquivo, com aquele arquivo cheio de informação que a gente gravou na nossa câmera, que custou muito caro porque ela faz um log cheio de informação, e aí você acabou de jogar isso tudo fora porque você está fazendo seus ajustes em Rec 709. Olha o que acontece. Olha que estranho. Eu não consigo recuperar nada. A única coisa que vai acontecer é que eu vou aumentar e diminuir a luminância dos pixels. Quando a gente está trabalhando em Rec 709, a gente não está trabalhando com as informações para a gente poder recuperar realce, trabalhar com contraste, com meus tons. A gente está apenas alterando luminância e tom do pixel. Então, quando que é interessante você fazer algum ajuste em Rec 709? Quando você quiser, de fato, construir um look para sua imagem. Quando você quiser trazer um pouco da estética ali de um LUT. Aí sim você pode fazer alguns ajustes sutis, porque você não vai ter um espaço muito amplo para você trabalhar em Rec 709, justamente porque aí sim você vai conseguir brincar com a textura dos pixels ali e colorir, aumentar e diminuir a luminância desses pixels. Porém, o seu processo de colorização ele tem que ser feito na sua imagem em log ou no espaço de cor intermediário, que a gente também pode usar, mas nesse caso aqui, como a gente está usando só um Color Space Transform, a gente tem que fazer os nossos ajustes no espaço de cor amplo que a gente tem, que nesse caso é o Blackmagic Filme. Então, o que a gente vai ter que fazer? Deixa eu resetar esse node aqui. Eu vou deixar ele aqui para depois a gente poder brincar com ele um pouco. Mas se esse primeiro node aqui é o node que a gente fez a nossa transformação de espaço de cor, os meus nodes agora eu vou criar para trás. E aí eu vou utilizar o atalho Shift S e eu vou criar nodes para trás. Posso criar quantos eu quiser, posso criar todos de uma vez ou posso ir criando à medida que eu for precisando. Eu já falei aqui em outros vídeos, vou reforçar, você não precisa ficar sempre criando essa estrutura de nodes. Você pode salvar ela, deixar ela salva no DaVinci e todo projeto que você abrir, ela vai estar disponível apenas para você aplicar e dar continuidade na sua colorização. E aí só para complementar, a gente usou o atalho Shift S para criar nodes para trás, nodes anteriores. Caso você queira criar um node posterior, um node para frente, o atalho seria Alt S. Então agora que a gente já tem a nossa transformação de espaço de cor aqui, o que eu gosto de fazer? Eu vou deixar ela até mais isolada aqui, porque eu sei que aqui termina a minha colorização e aqui seria o lugar onde eu vou aplicar ou um LUT, ou eu vou aplicar algum efeito criativo, um Film Look Creator, ou vou fazer alguns ajustes aqui nas curvas para poder trazer um pouco dessa estética de um LUT. Vamos continuar com a nossa edição aqui então? O que a gente vai fazer aqui agora? Nesses nodes que a gente criou aqui para trás, a gente pode usar cada um deles para fazer algum ajuste em específico. Por exemplo, o primeiro node, a gente pode deixar ele para fazer a nossa redução de ruído, caso a gente queira. Pode ser que a gente nem use, mas já vamos deixar o nosso node pronto aqui no lugar correto, que é no primeiro node, antes da gente começar a corrigir a nossa imagem, para a gente poder trabalhar com uma imagem limpa. E aí, se você quiser renomear esse node, você pode clicar com o botão direito, procurar aqui por Node Label, o atalho é o Shift R, e vamos escrever aqui NR, Noise Reduction. Lembrando que o Noise Reduction é um recurso que está disponível somente na versão Studio do DaVinci. Por isso que eu não vou nem usar. Vou deixar o Node aqui, mas não vou nem usar para esse vídeo poder chegar e ser útil para mais pessoas. Logo depois, a gente poderia então fazer os nossos ajustes primários ou um balanço de branco, enfim. Fica a seu critério. Você pode usar essa estrutura de nodes da maneira que você achar melhor. Como que eu gosto de usar? Eu vou colocar aqui a princípio as nossas primárias, vou utilizar o atalho Shift R, colocar primárias, para a gente fazer nossos ajustes de contraste, luminância, etc. E depois aqui eu vou colocar um ajuste de nitidez. Então eu faria a minha edição, tá vendo a ordem? Primeiro teria um Noise Reduction, depois meus ajustes mais básicos, depois um ajuste de nitidez. Porém, eu acho melhor eu colocar antes aqui de nitidez, eu quero colocar um node para a gente poder fazer os nossos ajustes secundários. Aqueles ajustes de matiz, saturação em específico, para a gente poder mudar um pouquinho só o tom do azul, saturação do azul, enfim. Trabalhar com a matiz, com tons em específico. Então eu vou criar um node anterior ao nitidez com o Shift S. Agora Shift R para colocar um nome nele e vou colocar
matiz/sat. Pronto, e aqui agora eu já começo a ter uma sequência, uma estrutura de nodes. E aqui a gente poderia continuar empilhando vários nodes, ou seja, várias camadas, para continuar trabalhando a nossa colorização. Mas a gente está aqui para entender a lógica por trás disso daqui. E aí agora o que é o importante de vocês entenderem aqui nessa estrutura de nodes? Lembra que a gente falou que os nodes são como camadas? E lá no Premiere, em outros softwares de edição, quando a gente quer fazer uma colorização mais completa ou algum tipo de efeito, a gente vai empilhando camadas de ajuste, sendo que existe uma hierarquia, né? O que está em cima afeta tudo aquilo que está embaixo. Então, primeiro vem uma camada, e a segunda camada, a camada que vem depois da primeira camada, por exemplo, ela vai ser aplicada não em cima do seu take original, mas em cima do seu take original, mais o efeito que você aplicou, mais os ajustes que você fez naquela camada que está embaixo dela. Como é que isso vai funcionar para a gente aqui nos nodes? Eu acho até mais fácil de entender nesse formato horizontal. Quando a gente estiver trabalhando nesse node, a gente está trabalhando na nossa imagem bruta, mais os ajustes que a gente fez nesse node aqui. Quando eu estiver trabalhando nesse node, a gente vai estar trabalhando nesse node em cima da imagem que saiu desse node aqui. E qual que é a imagem que saiu desse node aqui? A nossa imagem bruta. A nossa imagem bruta, pensa que é esse ponto zero aqui. E aqui, esse outro pontinho, é o resultado final. Os nossos efeitos, nossos ajustes vão acontecer entre a nossa imagem bruta e o nosso resultado final. E aí, em cada node, a gente vai estar trabalhando em cima da imagem bruta, mais os ajustes que a gente fez nos nodes anteriores. Ou seja, quando eu estiver trabalhando nesse node aqui, eu estou trabalhando nele em cima de tudo que saiu aqui para trás, não é? Por isso que aqui eu estou em Rec 709, porque eu estou depois desse node, então eu trabalho na imagem que saiu daqui. Quando eu estou trabalhando aqui, eu não estou em Rec 709, porque o Rec 709 é o que saiu desse node. Então, a partir dele é Rec 709. Antes dele, a gente está trabalhando com espaço de cor, no caso aqui o Blackmagic Film. Então, como cada node vai agir a partir da imagem bruta mais os nodes anteriores a ele, a nossa ordem, a nossa sequência de nodes passa a ser importante, correto? Porque se um node está antes ou depois, ele vai ser interpretado pelo software de maneira diferentes. Se a gente estivesse trabalhando com camadas, o formato que a gente estaria vendo seria basicamente esse daqui, ó. Se você trabalha com camadas, acho que agora você vai entender um pouco. O ajuste que eu faço aqui em cima, ele está sendo feito em cima de todas essas outras camadas, né? Esses outros nodes. O ajuste que eu faço aqui está sendo feito em cima de todas essas outras camadas, esses outros nodes, e por aí vai. Ou seja, se a gente está trabalhando com uma sequência de nodes, esses nodes são sequenciais. E é por isso que a gente usa o atalho Shift-S ou Alt-S, porque o nome, quando você clica no botão direito e vem aqui, ó, adicionar node, o que a gente está fazendo é adicionar um node serial, um node sequencial. Então, um node está na sequência do outro. E aí, qual outro tipo de node que a gente tem, que a gente também usa muito no processo de colorização, para fazer principalmente ali algumas máscaras, alguns ajustes pontuais? Os nodes paralelos. Qual que é a diferença de um node paralelo para um node sequencial? O próprio nome já diz, né? O node sequencial, ele está em sequência. O node em paralelo, ele está um em paralelo ao outro. Ou seja, eles estão acontecendo a partir do mesmo ponto. Como que a gente vai ver isso aqui na estrutura de nodes? Vamos supor que depois desses ajustes aqui, eu queira criar algumas máscaras para poder direcionar o olhar, criar uma espécie de vinheta e tudo mais. O que eu faria então? Primeiro eu criaria o node sequencial. E agora, em vez de eu criar outro node em sequência, eu vou criar um node em paralelo. O atalho, lembra que a gente usou o Alt-S e o Shift-S porque era sequencial? Adivinha só como que é o paralelo? Alt-P e Shift-P. Então vou usar o atalho Alt-P e olha só que interessante, o que ele criou aqui pra gente. E fica bem bonito, né? Quando a gente posta no story ali, aquela árvore de nodes cheia de coisa, node em paralelo, fica bonitaço. O que é que esse node em paralelo tá falando pra gente? Que esses dois nodes que a gente tem aqui agora em paralelo, eles vão acontecer, os ajustes deles vão ser feitos a partir do mesmo ponto, a partir do que tá saindo desse node aqui. Se eu tivesse feito um node sequencial, quando eu fosse fazer o ajuste nessa máscara, essa máscara seria feita em cima dessa máscara. E não é isso que eu quero. Eu quero que as duas máscaras aconteçam partindo do mesmo ponto. E é para isso que a gente usa um node em paralelo. E aí a gente poderia colocar, empilhar nodes aqui, 4 nodes, por exemplo, 5, 6, quanto vocês quiserem, que todos esses ajustes vão partir do mesmo ponto, que é esse node número 4 aqui,
que tem todos os ajustes que foram feitos aqui para trás. Então vamos começar a trabalhar aqui um pouquinho para ver na prática, rapidinho. Nas primárias, o que eu vou fazer então? Os meus primeiros ajustes, né? Aqueles ajustes mais básicos que a gente tem. Onde que a gente faz esses ajustes? Nas primárias, nos Color Wheels. Terceiro ícone que a gente tem aqui, não se confunda com HDR, e também verifique se você está trabalhando nessa primeira opção aqui, porque se você tiver aqui em log, vai se comportar totalmente diferente, tá vendo? Então verifica se você está aqui no lugar certo. Terceiro ícone aqui e esse primeiro aqui. Vou trabalhar aqui trazendo um pouquinho de contraste, vou diminuir o meu lift, que seriam os tons mais escuros, vou aumentar o meu ganho, e o meu gama, que são os meus tons, eu vou controlando um pouco disso. Vou levantar aqui um pouco mais... Vou aumentar aqui um pouquinho o meu contraste também. Lembrando que esse contraste aqui ele também aumenta a saturação quando a gente aumenta ele. Ok, já trouxe um pouquinho de vida para a minha imagem, mas eu quero adicionar também um pouquinho de saturação. Vou criar um node aqui anterior a isso com Shift S, vai ser o nosso node de HDR, e eu gosto de usar ele aqui para aumentar a saturação. Bom, o intuito desse vídeo não é fazer o processo de colorização, mas olha só que interessante. Como a gente está trabalhando com esses nodes em camadas, empilhados, né? Eu posso vir nesse node aqui, por exemplo, eu vou fazer uma máscara aqui bem rapidinho, inverter, diminuir a luminância, aumentar o soft, colocar aqui, e vou jogar nela também um desfoque radial, e vou diminuir aqui um pouquinho para não ficar tão chamativo, não dá para ver nessa diferença. Vou colocar aqui um pouquinho de nitidez, e aqui em matiz e saturação, eu vou vir aqui na minha curva de matiz, e vou começar a brincar aqui um pouquinho com isto. Por fim, aqui agora, vou vir aqui no nosso node que está em Rec 709 e vou fazer aqui uma curva em S para a gente trazer um pouquinho de textura, de fade. E por que eu faço ela aqui em Rec 709? Porque se eu fizer essa mesma curva, esse mesmo ajuste aqui nas minhas primárias, eu vou ter um resultado bem diferente, por conta do espaço de cor diferente que a gente está trabalhando. Nesse caso aqui, eu quero trazer um pouco de textura mesmo, um pop, né, para minha imagem. Então, vou fazer esse ajuste por aqui e vou voltar aqui nas minhas primárias e vou levantar um pouco os pretos, diminuir os meus tons. E aqui em Rec 709 eu vou dar uma esquentada nessa imagem. Pronto. Deixa eu trazer aqui um pouco essa máscara mais... mesclar um pouquinho ela aqui. Fiz um processo de color aqui um pouco mais rápido. Esse é o nosso antes. E depois... E aí agora, o que é o interessante? A gente pode ver como que cada node está afetando a nossa colorização. Se eu quiser ver apenas como o node de nitidez está afetando a minha imagem, eu consigo utilizar o atalho Command D e fazer um antes e depois. Vou até aumentar aqui, exagerar um pouquinho mais, para vocês poderem ver melhor. Olha o antes e o depois, como a gente conseguiu recuperar, né, em nitidez aqui. Se eu tivesse feito esse ajuste de nitidez, em vez de eu fazer ele aqui, eu fazia aqui nas minhas primárias, quando eu quisesse ver um antes e depois dele, o que ia acontecer? Eu ia ver o antes e depois de tudo que está acontecendo naquele node. Então eu não teria um controle tão fiel de como aquele efeito está afetando a minha imagem. Então eu poder trabalhar com essa estrutura de nodes, onde cada ajuste vai acontecer em cada node, me dá muito mais controle, principalmente quando a gente for copiar e colar essa árvore de nodes em um outro clip, em um outro take. Porque agora a gente vai poder ir naquele node em específico e fazer os ajustes que a gente precisa. Você não vai precisar sair mexendo para todo lado, quer ver? Vamos vir nessa outra imagem aqui agora, e ela é uma imagem de Sony. Eu vou clicar com o botão direito nessa imagem aqui, Apply Grade, ele vai aplicar a mesma polarização, a mesma estrutura de nodes que a gente tinha nesse outro take. Só que aqui é uma imagem de Sony, né? O que a gente tem que fazer agora então? Basta eu vir aqui no meu Color Space Transform, onde a gente transformou de Blackmagic Film para Rec 709, e mudar agora para Sony. Sony S-Gamut 3, Sony S-Log 3. Cadê? Sony S-Log 3. E pronto, já tenho a minha imagem. O mesmo esquema que a gente tinha aqui, a gente tem aqui. Claro que está tendo uma diferençazinha de uma imagem para outra, a gente consegue perceber que essa está bem mais clara, bem mais saturada, mais viva do que essa daqui, né? Olha a diferença dos gráficos. E aí a gente pode agora, basta a gente equilibrar essas imagens, e agora, como eu tenho esse controle de cada coisa que está acontecendo em um node específico, eu posso controlar dessa forma então. Então eu posso vir nas minhas primárias, por exemplo, e diminuir um pouco o meu ganho, deixar a imagem um pouco mais semelhante à outra, ou vir nessa daqui, vir nas minhas primárias e aumentar um pouco a minha exposição, levantar um pouco para poder equilibrar um pouco mais elas. Posso conferir também como é que está a relação do gráfico aqui de cores, né, de balanço de branco, mas você já tem
Apenas copiando e colando a sua árvore de nodes, mesmo que sejam câmeras diferentes, um simples ajuste você consegue já mexer no que você precisa e continuar usando cada node em específico aqui, caso você queira fazer um ajuste matiz. Vem no seu node matiz, faz o ajuste que você quer fazer e pronto. Está feita agora a nossa colorização, a gente copiou e colou. Se eu quisesse aplicar aqui uma redução de ruído, estou vendo que tem um pouco de ruído na pele dele, o que eu poderia fazer? Venho aqui no Noise Reduction, faço a minha redução de ruído e pronto, ela está aqui no começo. Olha como é que ele limpou bem pra gente aqui a relação dos grãos que a gente tinha na pele, principalmente aqui do jogador. E agora, tropa, por fim, lembra que eu falei que a gente não precisa ficar sempre criando essa árvore de nodes, uma a uma, toda vez que a gente for fazer um processo de color? O que você pode fazer agora para salvar essa sua estrutura de nodes aqui? Nesse caso, eu nem recomendo você salvar dessa forma, porque a gente vai salvar com os ajustes que a gente fez. O ideal é que você salve ela com esses nodes limpos, né? Então eu recomendo que você faça isso, né? Que você salve a sua árvore de nodes com esses ajustes aqui em branco, né? Sem estar com esses efeitos já aplicados, porque não vai funcionar para todas as imagens, mas se você quiser, se for um ajuste padrão, uma estrutura padrão, que você acha que vai funcionar sempre, você pode deixar pronta também, já vai ter um look pronto sempre que você precisar. Como é que a gente faz para salvar então essa estrutura de nodes? Vamos abrir aqui a nossa galeria, e aqui, ó, pode ver que eu tenho um monte salvo aqui já. Se não estiver aparecendo esse canto aqui para você, habilita e desabilita aqui nessa chavinha. E aqui a gente tem Steels e Power Grade. Qual que é a diferença? Quando a gente salvar essa estrutura de nodes em Steels, vai ficar salvo para a gente somente nesse projeto. Quando você for abrir um novo projeto, essa estrutura de nodes não vai estar lá. Está disponível para você somente nesse projeto, independente da timeline que você esteja. Porém, se eu salvar aqui em Power Grade, agora sim ela vai estar disponível sempre que eu abrir o DaVinci Resolve em qualquer projeto que esteja naquela database. Caso você esteja trabalhando com outra database, você não vai ter mais esses elementos salvos para você. E como que a gente faz para salvar então? Vem em cima da imagem, botão direito e a primeira opção, Grab Steel, já está salvo aqui pra gente. Vou abrir um novo projeto aqui pra gente, vou colocar aqui, ó, teste aula. E olha só, os nossos steels sumiram, porém aqui em Power Grade eu tenho aqui aquilo que a gente salvou. Se eu quiser aplicar, só preciso ter uma imagem aqui, não tá sem nenhuma imagem, mas vamos voltar aqui no outro projeto. E aí agora, caso você queira aplicar essa colorização em algum outro take, basta você ir no take, vir aqui em Power Grade, botão direito, Apply Grade e pronto. Aí você fala, nossa, mas ficou muito diferente, né? Sim, porque a exposição está diferente, as cenas são diferentes. Basta eu vir então na minha primária e controlar aqui agora. Vou diminuir e olha só. Bem rápido, eu já tenho um controle mais nivelado. Essa está mais saturada, né? São câmeras diferentes. E essa aqui também está um pouco mais fria, eu estou sentindo. Então eu poderia aqui esquentar um pouco essa, trazer um pouquinho mais de vida, trazer um pouquinho mais de saturação para ela, tentar igualar um pouco mais as imagens, né? Embora não sejam de câmeras diferentes. E olha só. Como a gente tem essa estrutura de nodes pronta, a gente sabe que a gente só tem que ir aqui nas primárias, a gente faz os nossos ajustes, porém a nossa estética, o nosso look do vídeo continua o mesmo, porque todas as outras etapas estão iguais, né? Estão sendo respeitadas. A gente só está trabalhando, corrigindo o que a gente precisava ali em cada arquivo. Tropa, por hoje é isso. Essa aula durou bem mais do que eu imaginava, acabei falando muito, mas espero que tenha valido a pena, que de agora em diante você não tenha mais dúvidas sobre como funciona uma estrutura de nodes, o que são os nodes e para que eles servem. Como a aula demorou muito, acabou que a gente não viu como vai funcionar ali na aba de Fusion, mas pode olhar aqui no canal que com certeza tem outros vídeos que a gente vai estar trabalhando com esse sistema nodal também na aba de Fusion, e vocês vão ver que tem a mesma lógica quando a gente for entrar numa parte mais teórica. Eu explico também essa parte dos nodes, mas agora para a aba de Fusion e não aqui para a aba de colorização. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!